Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, dia 11 de setembro, 24º domingo do Tempo Comum. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vamos ouvir agora juntos o Evangelho de hoje, deste domingo, 24º do Tempo Comum, tirado de Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 32. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É o teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens, com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-vos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, no evangelho que acabamos de ouvir, nós percebemos que as pessoas que se aproximam de Jesus eram cobradores de impostos e pecadores. Jesus sempre está rodeado pelos rejeitados da sociedade e também pelos fariseus e doutores da lei. E estes últimos criticavam Jesus por esta atitude de acolhida aos pecadores, e ainda por cima porque ele faz refeição com eles, partilha a sua vida com a vida deles. Para estes dois grupos de pessoas, Jesus narra estas 3 parábolas. Nelas acontece algo em comum, que é a perda. No primeiro caso, é o homem que tem 100 ovelhas e perde uma delas. Depois, a mulher que perde uma moeda de prata e a procura até encontrá-la. E na terceira parábola, narra o caso de um filho que pede a seu pai sua herança e parte para um lugar distante. Nessas 3 situações, as pessoas não ficam reclamando o tempo todo pela sua perda. Pelo contrário, buscam, procuram até encontrar o que estava perdido. Seja a ovelha, seja a moeda, seja o reencontro do pai e do filho. Nós percebemos, meu irmão e minha irmã, nestas parábolas, uma alegria compartilhada. Alegrem-se comigo. Aquilo que estava perdido foi achado, ou como disse o pai para o filho mais velho, que ficou com raiva. Era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Lucas hoje nos apresenta este rosto amoroso, misericordioso do Pai, que aguarda o retorno de seu filho. Esse filho esperado pelo Pai pode ser cada um de nós. Ele deseja que nós voltemos para junto dele. O filho, quando decide sair da casa do pai, quando ele toma essa decisão, ele o toma porque faz parte da liberdade que Deus nos oferece, que ele nos dá. Ninguém fica ao lado do pai por obrigação. Pelo contrário, é o amor que nos leva a estar junto dele. Quando o filho abandona sua casa, carrega aquilo que ele considera que lhe pertence. Possivelmente está iludido pelas promessas do mundo. Vai para longe da casa do pai. Ele ainda não tem compreendido que a herança do pai é estar com o pai, receber o seu amor, esse amor gratuito, permanente, que ama além dos erros. Mas como filho, apesar de separar-se do pai, filho nunca deixa de ser filho. Sua condição de filho nunca será perdida. Sempre é filho, mesmo estando como um escravo entre os porcos. E assim é o amor do nosso Deus. Ele está sempre ao nosso lado como um pai que respeita as nossas decisões, as nossas escolhas, mas aguarda sempre a nossa volta, o nosso retorno para estar ao seu lado, para estarmos na sua presença. Ele vai ao encontro do que estava perdido não para condená-lo, mas para manifestar-lhe seu carinho, sua ternura, o seu amor. E esse amor de Deus experimentado manifesta-se em ações concretas. Há também a pessoa do outro filho, do filho mais velho, que está sempre na casa do pai, mas ainda não tem muita afinidade com ele, pois ele considera o pai não como um pai, mas como um patrão. E por isso fica com inveja, com raiva, porque seu irmão retornou. E como o pai está tão contente que é capaz de mandar celebrar uma festa em sua honra, em honra do seu filho, do seu irmão mais novo, fica então com raiva, com inveja do pai. Aparentemente, ele está ao lado do pai, mas não desfruta da presença do pai, nem conhece a sua dor pela ausência do seu irmão. Ele passou o tempo todo e não percebeu que o pai estava sempre o aguardando. Agora é o pai que deve sair da sua casa na procura deste outro filho, que não deseja entrar e ainda menos celebrar o retorno do seu irmão. O amor do pai manifesta-se em todo momento nas situações mais diversas. Ele está sempre atento ao sofrimento dos seus filhos e filhas, aguardando que retornem arrependidos de coração, voltem ao seu convívio de pai, que perdoa, pai que acolhe, de pai que ama. Em louvor de Cristo. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. O Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, uma abençoada semana. Fique com Deus. Paz e bem.